Bom, pessoal, bom dia novamente. Então, hoje, dia 14 de setembro de 2021, mais uma aula da disciplina de instalações elétricas. Hoje a gente vai conversar dois assuntos. A gente vai ver a unidade 5, que é sobre segurança e instalações elétricas, e nós vamos estudar também, na verdade, vamos tirar dúvidas sobre o trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho de instalação elétrica nessa plantinha aqui que eu passei para vocês. E aí a gente já tem aqui algumas dúvidas. Vou começar pela Mira. Tudo bem, Lázaro? Que a Mira tinha perguntado antes, depois a gente vai para a Não. Lázaro. Beleza. Pode falar, Mira, faz favor. Então, nas lâmpadas da cozinha e da sala de estar, mas primeiro na cozinha. Tipo assim, nos exemplos que a gente viu e tal, sempre tinha uma lâmpada só. E aí, quando são duas, eu fiquei em dúvida de como fazer as ligações e quais fios passam. Tipo assim, Ah, pro paralelo aqui, né? Pro interruptor isso. paralelo? Ok. Aí você ia continuar falando, eu te interrompi. Não, então, um interruptor eu coloquei na primeira lâmpada, aí liguei uma lâmpada com a outra e coloquei o interruptor na outra lâmpada. Hum, se eu entendi bem o que você falou, eu acho que você se confundiu um pouquinho. Eu posso fazer um desenho aqui para ver se a gente consegue entender bem como é que funciona? Sim, Que aí, ui, acabei fechando. Que aí eu acho que se eu fizer o desenho aqui, eu acho que você vai até conseguir entender melhor o funcionamento dele. Vocês estão me ouvindo? sim, Sim, Beleza. Aqui deu um sinalzinho de mudo aqui. Vocês estão vendo a telinha aqui já, né, de desenho? sim. sim. Beleza. Então, olha só, vou fazer aqui um esqueminha, um diagrama, como se fosse um diagrama multifilar para a gente entender melhor o funcionamento, tá? Então, estou aqui uma fonte de 127 volts, né, que é como se fosse lá a saída do nosso medidor, tá bom? Aí, dessa fonte aqui, que é lá, por exemplo, o circuito 1 vai sair daqui, né? Aí eu vou levar um fiozinho, deixa eu aumentar aqui a espessura, até o primeiro interruptor three-way, tá? Isso daqui não muda, tá? É a mesma coisa que vocês já estavam acostumados a fazer para o interruptor three-way, o interruptor paralelo, beleza? Aquele símbolozinho dele fechado aqui assim. E aí, o que liga entre esse interruptor e o próximo paralelo também não muda, né? Que são aqueles dois tracinhos aqui que vão para o nosso próximo interruptor three-way. Até aqui tranquilo, né, Mira? Sim. Beleza. Aí daqui para frente que vai ter a diferença, eu vou desenhar com uma lâmpada só e depois a gente muda para duas lâmpadas, tá bom? Vou até pegar uma cor diferente aqui. Então, ó, o que nós tínhamos feito em sala de aula, na verdade, aqui nos nossos encontros, né, era esse circuitinho aqui. Deixa eu pegar aqui, que era a fase vindo até o nosso primeiro interruptor three-way, que é aqui, né, os dois retornos que ligam os dois interruptores three-way, e o retorno que sai do segundo interruptor three-way vai até a lâmpada, onde a gente liga o neutro. Esse circuitinho aqui tá tranquilo? Sim. Né? Aí agora eu quero adicionar mais uma lâmpada para esse circuito aqui. Né? O que, que eu vou fazer? Primeiro, uma dúvida. A gente vai ligar uma lâmpada em série com essa daqui ou em paralelo com essa? Pode responder. Pode perguntar, Laz. Pode falar? Pode, Não, que eu achava que talvez era só pra mira. Em paralelo. em paralelo. Isso aí, Laz.
Por que, Amira, a gente vai ligar em paralelo? Porque eu quero ter os 127 volts em ambas as lâmpadas. Então, se eu pegar essa lâmpada aqui, tá? E eu colocar ela aqui embaixo, o que vai acontecer é que eu vou dividir os 127 volts entre duas lâmpadas. Cada uma vai ficar com 63,5. E aí nenhuma delas vai acender do jeito que eu gostaria, né? Então eu vou colocar em paralelo, porque em paralelo a gente sabe que a tensão nas lâmpadas vai ser a mesma, né? Então, se eu colocar as duas lâmpadas aqui em paralelo, né, ligadas dessa forma, né, eu estou garantindo que eu vou ter a mesma tensão, que é os 127 volts, nas duas lâmpadas. Você entendeu, Amira, essa ligação aqui? Entendi. Né? Tá tranquilo para todo mundo que está assistindo, pessoal? Vou tentar dar um zoom aqui para melhorar. Sim. Né? Bom, que bom. Então, obrigado, Júlia. Então, a gente tem aqui como é que fica, né, a ligação elétrica, digamos assim, entre essas duas lâmpadas. Dito isso, ou feito isso, eu vou tentar agora fazer aqui um esqueminha, tipo aquele que a gente tem lá, né, que a gente tem um interruptor aqui, um outro interruptor aqui. Aí nós vamos ter aqui duas lâmpadas. Vou desenhar aqui só para ver se fica um pouco mais didático, tá bom? Tá ruim de vocês enxergarem? Ou tá dando para ver tranquilamente aqui? Tá ótimo. Tá? Aí eu vou fazer a seguinte suposição ainda. Vamos supor que eu tenho um eletroduto vindo aqui para essa lâmpada, que eu acho que é o que está aparecido lá naquele desenho, né? Aí eu tenho a ligação aqui, ó. Esse interruptor aqui e essa lâmpada nesse interruptor aqui. Eu não vou conseguir pintar eles direitinho, talvez com outro pincel aqui, né? É mais ou menos isso que a gente tem lá, certo? Correto. Né? Então, vou seguir daqui, pode ser? Tudo bem. Beleza, então deixa eu dar uma escurecida aqui, para a gente não confundir a simbologia. Bom, então agora é o seguinte, né, eu tenho chegando aqui, né, o meu neutro, a minha fase e o meu condutor de proteção, que são... Eu não vou desenhar, eu não vou escrever o número do circuito, mas vamos supor que é sempre circuito 1, tá bom? Que estão vindo aqui para as minhas lâmpadas, então. Aqui nas minhas lâmpadas, eu tenho aqui a potência, que naquele caso lá do nosso circuito, são duas lâmpadas de 100 watts, certo? Então, deixa eu tentar escrever, acho que é mais fácil botar o texto aqui. 100 watts. Eu consigo reduzir? Consigo. Ou melhor, acho que está em volt-ampere, né? Em volt-ampere. Bom, então vou colocar aqui, né? São dois pontos de iluminação no teto de 100 volt-ampere cada um. Aí vamos supor que eles pertencem ao circuito 1, então vai ser aqui circuito 1 e circuito 1. E eu vou supor ainda que eles são o ponto A, né? Como é um interruptor paralelo, os dois acionam o mesmo ponto, e nesse caso aqui, né, como eu quero acioná-los juntos um do outro, né, os dois são pontos A. Até aqui beleza, né, que é só identificação dos pontos, tudo bem? Tudo. Tá, agora eu vou seguir exatamente o esqueminha que nós fizemos aqui, Amira. A minha fonte, que é esses 127 volts, são esses fios que estão chegando aqui, né? Então, para eu fazer esse negócio aqui funcionar, eu tenho que levar a minha fase que vem da fonte para o primeiro interruptor, que pode ser esse ou esse. Para economizar o fio e não precisar de levar a minha fase até aquele que está mais distante, eu vou optar por descer com a minha fase para esse primeiro interruptor aqui. Então, eu vou representar aqui meu condutor fase. Eu vou fazendo aqui, se por acaso eu fizer alguma coisa que vocês não entendam, vocês param, tá? Aí desse condutor fase aqui, eu vou sair com dois retornos até o próximo interruptor three-way. Então a fase aqui entrou nesse three-way, tá? Nesse paralelo. Vou sair com dois retornos para o próximo paralelo, que é o que está lá. Então vou sair aqui, ó, um retorno e outro retorno.
Esses retornos, eles vão passar aqui pelo meio. Estou seguindo o caminho até chegar no outro interruptor. E depois eles vão descer aqui nesse interruptor. Deixa eu fazer aqui uma perninha daqui, ó. E aí eu vou descer com eles aqui, então, esses dois retornos para o próximo interruptor. Feito isso, né, cheguei lá no interruptor com os dois retornos, agora eu tenho que levar o retorno que sai desse interruptor para as minhas duas lâmpadas. Então eu vou sair com o retorno daqui, né, eu vou ligar esse retorno nessa lâmpada e vou continuar, tá vendo esse pontinho, exatamente a emenda que eu faço nele? Né, eu vou emendar esse terceiro retorno aqui e vou levar ele para a próxima lâmpada também. Então ele passa por aqui também. Feito isso, eu vou agora levar o neutro para as minhas lâmpadas, né? Tem que levar o neutro para a primeira e para a segunda lâmpada. Então o neutro ele já está vindo aqui nesse eletroduto, eu vou fazer essa emenda aqui, né, nessa lâmpada, e vou caminhar com ele por aqui até a minha próxima lâmpada, né? A instalação elétrica está pronta, só faltou aqui eu passar com o meu condutor de proteção até o próximo ponto, porque eu passo com ele por todos os pontos, utilizando ou não. Conseguiu acompanhar, Mira? Consegui. Certeza, né? Aham. Beleza. Quem está assistindo aí, conseguiram entender aqui a instalação de utilizar o paralelo para acionar essas duas lâmpadas ao mesmo tempo? Bom, Rapidinho, só pra pode falar, certeza. Nesse interruptor de cima, então tá passando a fase, o retorno e o outro que seria tipo o retorno entre os dois interruptores, certo? certo? São esses dois retornos aqui, é porque eu usei a cor pretinha, né, ficou diferente, mas são esses dois retornos aqui que saem dele e vai para o segundo interruptor. Foi essa a pergunta? Isso. Né? Então, por Ok. isso que tem dois aqui. Show. Só isso. Obrigada. Tranquilo. Se fosse um intermediário, igual eu acho que eu coloquei na sala, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui. Isso, na sala tem um intermediário, tá vendo? Tem 3 interruptores para a mesma lâmpada. O intermediário ficaria aqui no meio, e aí eu recomendo que você faça o desenho, né? E aí é só você ir seguindo, sai 2 retornos, vai para o intermediário, aí do intermediário sai mais 2, vem para o ponto paralelo, e do outro paralelo sai o último retorno que vai ligar para a lâmpada, no caso da sala, que é uma lâmpada só. Agora, se você tivesse que 3, 4 lâmpadas e quisesse acionar todas elas ao mesmo tempo, bastaria você vir aqui adicionando em paralelo as lâmpadas e depois levar esse retorno que sai do último interruptor para cada uma das lâmpadas. Tranquilo, gente, aqui? Eu acho que de tudo que vocês vão fazer aqui nessa instalação, acho que o mais complicado mesmo são esses circuitos tem aqui, ó, um intermediário ligando essas duas lâmpadas, né? Então aqui, ó, a gente tem para a sala de estar 2 interruptores paralelos com o intermediário, então acionando essas duas lâmpadas de 3 pontos diferentes, que é parecido com o que a gente fez aqui agora, né? Só que você vai adicionar um interruptor intermediário ali no meio. Nós temos na sala outro interruptor intermediário, e nós temos na cozinha, ou intermediário, desculpe, na cozinha, só os 2 interruptores paralelos. Beleza, galera? Agora, professor, na sala de estar, eu também fiquei com dúvida em qual que eu conecto esse intermediário, em qual das duas lâmpadas. Então, o que acontece? O intermediário, ele não vai para a lâmpada. O intermediário, ele liga só entre os 2 interruptores paralelos. Quer que eu faça o desenho desse? Por favor. Deixa eu abrir aqui uma nova página, para a gente fazer igual aquele dali. Então, olha só. Vou desenhar aqui a fonte. Opa! A nossa fontezinha. Então, igualzinho nós fizemos no outro, uma fonte de 127 volts alternada. Dessa fonte, eu vou ligar, tá, a fase até o meu primeiro interruptor. Então, é sempre assim, quando eu uso interruptor intermediário, o primeiro interruptor é sempre um interruptor three-way,
tá? E o último interruptor também é sempre um interruptor three-way. Então, da fonte, eu levo a fase para o primeiro interruptor three-way. Desse interruptor three-way, aí eu já vou vir com um retorno para o interruptor intermediário, que é aquele que tem 4 pontinhos. Tranquilo até aqui? Estão lembrando lá como é que é o interruptor intermediário? Sim, tudo bem. Beleza. E aí, do interruptor intermediário, eu vou para o meu último interruptor paralelo. A sequência vai ser sempre essa, não muda, tá? Professor, e se eu quisesse acionar de 4 pontos diferentes? Aí, ao invés de ir para o interruptor paralelo, eu viria aqui para o próximo interruptor intermediário, para o próximo intermediário e no final paralelo. É por isso que a gente tem esses nomes do intermediário, é porque ele fica sempre entre os interruptores paralelos. Então, por isso que ele recebe esse nome. E aí, deixa eu desenhar, terminar de desenhar ele aqui. Beleza. E aí, desse último interruptor aqui, eu vou ligar a minha lâmpada. Ou as minhas lâmpadas. Vou considerar aqui que eu tenho 2 lâmpadas agora, que é o caso da sala lá, tá? Então, eu vou ter aqui a minha primeira lâmpada. Lembrando, então, que em instalação elétrica, a gente sempre vai fazer a ligação das cargas em paralelo. Então, já botei aqui para minha primeira lâmpada e para minha segunda lâmpada, tá aqui. Feito isso, o que eu tenho que fazer agora para fechar o circuito é só levar o meu condutor neutro até as lâmpadas. Então, vou pegar aqui, condutor neutro, e vou levar ele até as minhas lâmpadas. Beleza esse circuito aqui? Esse a gente tinha visto lá em sala, né? Sim. Então, se eu apertar esse interruptor, ou esse, vai ligar ou desligar a lâmpada, dependendo do estado que ela está. Então, esse aqui, a gente tinha visto como é que funciona, tá? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, vou fazer uma instalação tipo o que tem lá na sala. Vou tentar fazer aqui, não sei se vai ter muito espaço, mas ó, é algo parecido com isso daqui, ó. Nós temos 2 pontos de luz no teto, né? Então aqui eu vou fazer a identificação delas. A potência não vai fazer diferença aqui para a gente entender, né? Vamos supor que elas pertencem ao circuito 1, né? Depois também não vai fazer diferença, e que elas são acionadas pelo ponto A, tá? E também que são 2 pontos, por exemplo, de 100 VA. Aqui 100 VA e 100 VA. Aí nós temos também os interruptores. Então a gente tem um interruptor paralelo ali, um interruptor paralelo que fica lá no corredor, e nós temos um interruptor intermediário que fica aqui na entrada. Tá? Então deixa eu tentar pintar eles mais ou menos aqui. Esses daqui são os interruptores paralelos, né? Esse e esse daqui. E esse daqui é só metadinha. Deixa eu ver se eu consigo pintar melhor com esse daqui. Que é o nosso interruptor intermediário. Todos eles acionam um ponto A, né? Então já vou colocar a letrinha aqui, ponto A e ponto A. Tá? E eu tenho uma ligação aqui para fazer dos eletrodutos. Não sei se era aí onde começava a sua dúvida, Mir. Mas enfim, vou fazer a seguinte suposição. Vou supor que tem um eletroduto chegando nessa primeira lâmpada aqui, que ele vem com o neutro, com a fase e com a proteção. Tranquilo até aqui?
Sim. Né? Então, o que eu vou fazer agora é ligar os meus interruptores aos pontos de luz, tá? Não faz diferença para qual ponto de luz vai cada um deles, né? Assim, em termos de funcionamento. Faz diferença em termos de comprimento de fio, né? Às vezes, se eu passar um eletroduto ao invés para esse daqui, né? Como eu sei que ele já vai ligar no intermediário, eu colocar lá em cima para ter que subir com o fio e depois descer, eu vou acabar gastando mais fio, mas em termos de funcionamento, né? Você consegue fazer funcionar do mesmo jeito. Bom, agora eu vou seguir aqui o nosso desenho, né? Então eu tenho aqui neutro, fase e condutor de proteção chegando nesse ponto. Eu tenho que levar a fase até o meu primeiro interruptor paralelo. Professor, é esse ou esse daqui? Tanto faz, você escolhe, né? Eu, para poder fazer uma fase com comprimento menor, vou optar por trazer para esse interruptor aqui, tá? E aí a minha fase está chegando aqui nesse ponto, eu vou então representar a minha fase passando aqui, chegando até esse interruptor aqui, que é o primeiro interruptor paralelo. Desse interruptor paralelo, igual no desenho anterior, vão sair dois retornos que vão para o interruptor intermediário. Então eu vou ter dois retornos aqui, o meu interruptor intermediário está aqui. Então eu vou descer com eles por aqui, com os meus dois retornos aqui, até chegar nesse interruptor intermediário. Cheguei nesse interruptor intermediário, agora eu tenho que sair dele com mais dois retornos, né, diferente dos dois que chegaram, e levar esses retornos até o próximo interruptor paralelo. Né? Então vão sair daqui mais dois retornos, e aí eu devo chegar até o próximo interruptor paralelo. Né? Então eles vão passar por aqui e vão passar também por aqui. E aí eu vou ter então esses dois retornos que eu coloquei ali depois, passando aqui e descendo por esse eletroduto até o interruptor paralelo que está lá atrás. Né? E aí, cheguei no meu interruptor paralelo, o que eu faço agora é levar o retorno desse interruptor para as minhas duas lâmpadas. Então, saio daqui com o retorno, ligo ele nessa lâmpada, faço uma emenda, que a gente vai aprender a fazer no laboratório, e levo ele até a próxima lâmpada. Pronto. Já fechei meu circuito até aqui, né? Já liguei os interruptores e os retornos das lâmpadas. Agora basta levar o neutro para as duas lâmpadas que meu circuito está pronto. Né? Então já tenho o neutro chegando aqui, né? Eu ligo ele nessa lâmpada, faço uma emenda e passo com ele por aqui até a próxima lâmpada. Finalizando, eu disponibilizo o condutor de proteção para os dois pontos de iluminação. Então ele já está chegando nesse, basta eu representar aqui que eu vou levar o condutor de proteção até o próximo ponto de luz. Beleza aqui? Sim. Tá um pouco mais claro agora? Sim, agora eu entendi tudo certinho. Bom, beleza. Show de bola. Ah, beleza, Laisa, Lara, Júlia, Pedro, Tamires. Tranquilo. Beleza. Bom, e aí a mesma ideia que nós usamos aqui, que é o que se enquadra aqui, o que se enquadra aqui para a sala de estar, né, também vocês vão fazer para a sala de jantar, com a diferença que só tem um ponto de iluminação. O eletroduto que chega aqui é o eletroduto que vai sair do quadro de distribuição e ir direto para lá, ou que ele pode sair daqui e vir para esse ponto de luz, e desse ponto de luz vir para cá, o que eu acho que é mais prático, né, de vocês fazerem. Mas aí fica a critério do projetista. Professor, se eu quisesse, por exemplo, eu estava contabilizando aqui, sair 8 eletrodutos do quadro de distribuição. Você acha que são muitos? Não, tá ótimo. Pode ser. E aí puxava, por exemplo, pegava um que ia para a área de serviço e para o banheiro, aí o outro para a cozinha. Aí um para a sala de jantar e para o quarto. Uhum, No caso, um para a sala de jantar e um para o quarto. Foram uhum. 4. Aí o mesmo que vai pro hall aqui, dá para ir pro banheiro. Aí o da sala de estar, dá para ir lá pra varanda. E o da suíte pro outro banheiro. Beleza, 8. tá bom, tá ótimo. Aqui. Acho. Tá. E a dúvida é que em alguns cômodos da casa aqui, ó, tipo na sala de jantar e na cozinha, tem um quadradinho no meio da parede, é o quê? Ah, isso daqui é como se fosse uma coluna. Como se fosse não, né? Tá representando as colunas. Ah, O que mas aí. acontece? Pode falar. Não, não pode falar. Inclusive, isso que eu coloquei aqui,
eu não deveria ter colocado ele aqui, porque onde tem coluna, a gente não coloca eletroduto, não coloca caixa de passagem, para a gente não... É porque o que acontece, quando a gente faz um prédio, por exemplo, o que sustenta, assim, tem dois métodos, né? Mas se é um prédio que tem colunas, o que sustenta são as colunas e não as paredes. Então a coluna a gente não quebra ela de maneira alguma, a gente interfere nela para não afetar a estrutura do prédio, né? Agora, existem prédios que são considerados, são chamados de prédios de paredes autoportantes, que aí não tem colunas, e aí são as paredes que sustentam o prédio. Aí lá você, né, não tem problema de alocação de interruptor, entretanto, esse tipo de obra você não pode derrubar nenhuma parede para poder mudar o layout, porque o engenheiro civil que calculou, o arquiteto, ele considerou ali o apoio de todas as paredes para sustentar o prédio. Mas foi só para isso. Eu peguei um exemplo, né? Eu olhei um desenho na internet e eu fui desenhando aqui, aí eu coloquei essas paredezinhas e tal. Assim, não é porque ali, por exemplo, na cozinha, eu tinha pensado em colocar essas tomadas todas, que elas estão todas no circuito 7, e juntá-las por trás. Só que aí quando eu vi isso, eu falei assim, não, eu tenho que perguntar, tem um negócio aqui, vai que não pode passar por ele. Não, Então, mas na prática o que vai acontecer? Quando a gente já fez antes aqui, o pessoal já vai passar o eletroduto, eles já vão conseguir fazer a passagem do eletroduto por aqui, entendeu? Aqui por trás, assim, ó. É essa a entendi. dúvida? É, isso, é porque, por exemplo, senão eu ia ter que pegar de um dos dois pontos de iluminação, levar para as 3 tomadas do lado direito, e depois do outro ponto de iluminação, que é mais próximo, para uma tomada só do lado esquerdo. Sendo que eu poderia puxar só um eletroduto e passar por trás de todas, entendeu? Entendi. Aí na prática, professor, já tem a coluna, depois fez a parede. Como é que eu posso resolver esse problema? Ou você pode passar um eletroduto pelo piso, né, pelo contrapiso aqui, descer com o eletroduto pelo chão, dar a volta na coluna e subir com ele aqui, ou pode fazer o que você falou, né, descer do teto para cá, que é o que muitas vezes é feito, tá? Que são as alternativas, na verdade, né, ou passar pelo piso ou descer direto para cá. Era essa a sua dúvida, Laís? Era. Ah, beleza. Então, assim, não tem... Vocês podem até esquecer isso aqui, eu coloquei só para me ajudar a fazer o desenho. Eu medi lá mais ou menos, botei as colunas para tentar fazer parecido. Pera, então pode fazer como se não tivesse as colunas? Passar o fio, você está falando? Os eletrodutos. Pode sim. Ah, ok. Você tinha mais alguma pergunta, Amira? Então, não é bem uma pergunta, é uma coisa que eu fiz, mas eu não sei bem se pode. Pode falar. Sabe esses exemplos, tipo na área de serviço, que o interruptor tá tipo na frente da tomadazinha? Aqui. Se eu não me engano, no outro aula que você fez, você passou só um eletroduto da lâmpada direto para a tomada. Aham. Tem problema, em vez de eu passar só um, eu passar um para a tomada e um para o interruptor? Não, até mesmo porque eles estão juntinhos aqui, mas se a gente reparar pela simbologia, esse é um interruptor e essa é uma tomada baixa. Então, assim, olhando para a parede, né, se a gente fosse olhar de frente para a parede, a gente vai ter um interruptor, a gente vai ter a caixinha do interruptor na altura lá, e a gente vai ter uma outra caixinha, aqui. A gente vai ter a caixinha da tomada aqui embaixo. Então, esse aqui vai estar 1,20 m do solo, e esse aqui vai estar a 30 centímetros do solo. Não sei se deu para entender o desenho que eu fiz aqui. O piso está aqui. Esse daqui sou eu. Então, a gente tem uma mais alta, que é para apertar o interruptor, e a gente tem a tomadinha lá embaixo. Mas aí, por exemplo, ali na hora de desenhar, pode passar um eletroduto só, né? Porque, tipo, Pode. na minha visão, eu passaria um eletroduto, aí vamos supor, ia chegar ali na direção do interruptor, e do interruptor para a tomada eu passava outro. Isso aqui, né? É. Normalmente é assim que é feito por questão econômica. Usa menos eletroduto. Mas a Mira falou que se queria fazer isso daqui, né, Mira? Subir com os dois lá pro ponto. Também pode. É porque se passar da tomada pro
interruptor, ficou muito apertadinho para colocar o negocinho. Ah, você fala aqui no desenho mesmo, né? De desenhar aqui. Isso. Entendi. Não, tudo bem. No desenho não tem problema, que você pode fazer. Pode desenhar aqui, por exemplo, assim, né? E aí você pode fazer aqui um tracinho pro lado, assim, ó. Pra dizer quem tá ali dentro. Era essa a questão? Não, sim, eu fiz assim. Aí eu quis dizer que eu separei. Eu coloquei tipo um eletroduto para interruptor para lâmpada. Não, entendi. Nós falando assim, se por acaso, se for o problema só de ficar curtinho para representar, você pode representar ele assim. E aí você aumenta o tracinho aqui do lado. Não, Ou, deu certinho. beleza, o que você fez foi isso daqui, né? Você pegou ali, aí você pegou um outro aqui assim, por exemplo. Certo? Isso. Também tá certo, não tá errado não. Só o que a Liza falou, o que acontece quando a gente vai fazer, o eletricista vai fazer isso daqui, ele dá mais trabalho para passar fios, então normalmente fazer com um eletroduto só, né, daquele jeito aqui, ligando os dois aqui, dá menos trabalho e gasta menos eletroduto, né, porque passa um eletroduto só, né, para cá. Então, mas se você colocar os dois, aonde você vai colocar o tracinho para colocar, tipo, os fiozinhos? Se não tiver entre a lâmpada e o interruptor, só tiver entre a lâmpada e a tomada. Acho que eu não entendi sua pergunta. Tipo assim, vai sair um eletroduto da lâmpada e vai para a tomada. Mas se não sai nenhum da lâmpada para o interruptor, onde eu vou botar os dados do interruptor? Ah, entendi. Você bota tudo junto aqui, ó. A gente faz, se for o que eu estou entendendo, né? A gente colocaria esse tracinho aqui, aí nós representaríamos aqui, vai ter, vou desenhar aqui bem de qualquer jeito, só para poder explicar, tá? Então vai ter aqui um neutro, vai ter uma fase, e vai ter um condutor de proteção, que vai ser, sei lá, do circuito da tomada, né? E aí, para o interruptor, a gente vai ter a fase e o retorno do interruptor voltando para a lâmpada. Era isso a minha dúvida. Ah, agora entendi. Entendeu? Então, assim, tá todo mundo dentro do mesmo eletroduto. Aí, professor, como é que eu sei que esses três aqui vão descer para o interruptor? Aí é pela simbologia. Como ela é um interruptor baixo, eu entendo que tá chegando aqui nesse interruptor, esses 5 fios, 3 deles, que são esses daqui, vão descer para a tomada, e aí vamos supor que essa tomada seja circuito 3, né? Aí você vai ter aqui... Minha nossa. Ah, vou desenhar assim mesmo, eu diminuo. Você vai ter aqui o circuito 3. Hoje meu AutoCAD não está me ajudando. Vamos lá. Muito pequeno, né? Aí eu vou representar assim, ó. Esse cara aqui é circuito 3, então ele vai ter um 3 aqui. Aí eu vou ter aqui um circuito, um 3 na tomada para dizer que ela é circuito 3. E aí eu vou ter aqui a minha lâmpada, que seja o 1, por exemplo. Vai ter aqui, então, um 1 em cima desses caras aqui. Eu gosto até de colocar esses tracinhos assim para destacar. Entendeu, Amira? Entendi. Beleza. Fica meio confuso, mas assim, é porque vocês estão começando a fazer agora, aí não tem muita prática ainda. Depois, com o tempo, vocês já vão olhar aqui e já vão entender direto, assim, que esses 3 aqui descem para a tomada e esses daqui ficam no interruptor.
Olhando aqui, né, nesse ponto aqui, vai ter um monte de fios aqui dentro. 2 vão ser ligados no interruptor que está daqui, né, e os outros 3 vão... Então, a gente vai ter aqui 2 fios ligando no interruptor, e vão ter aqui 3 fios passando direto. Né, aqui embaixo, os 3 fios ligando na tomada. Né, daqui, trazendo para cá. Beleza? Vou apagar aqui para não de meu desenho depois. Mais perguntas, pessoal, a respeito aqui do trabalho? Eu posso seguir então, gente? Pode. Obrigado. Vou fechar aqui então, meninos, mas se vocês lembrarem de alguma coisa aí, no final da aula vocês perguntam que aí eu volto pro desenho, tá bom? Ok, obrigada. De nada. Bom, pessoal, então hoje a gente vai conversar, fazer uma conversa aqui bem aberta, assim, sobre legal, o máximo possível legal, porque falar sobre norma é chato, sobre segurança em instalações elétricas. Vocês estudaram já no primeiro ano sobre segurança do trabalho, não estudaram? Sim, Né? E vocês estudaram sobre a NR10? provavelmente sim. Agora lembrar é. A gente estudou sim. Não, tudo bem. Então, o que a gente vai fazer hoje é só relembrar algumas dessas coisas, porque quando a gente retornar lá com as aulas e for no laboratório, é importante a gente sempre lembrar daquelas recomendações da NR10, ou, né, de recomendações gerais para segurança em instalações elétricas, para garantir que ninguém vai tomar choque, ninguém vai se machucar, tanto nas aulas de laboratório quanto na execução das atividades de vocês quando se formarem, tá? Opa. Então, essa unidade que é uma unidade curta, que a gente vai abordar, fazer uma introdução sobre a segurança de instalações elétricas e vamos ver algumas considerações, né, tentar fazer da melhor forma possível sobre a norma regulamentadora 10. Então, conversando, fazendo a introdução, o Corpo de Bombeiros, as estatísticas que o Corpo de Bombeiro divulga, elas nos mostram que as instalações elétricas inadequadas, né, ou seja, que são feitas sem cumprimento de norma, ou que, né, tem emendas mal realizadas, né, ou que tem, de forma geral, o mau uso da eletricidade, elas são as principais causas de acidentes em, instalações, em residências, né. Quando a gente tem acidentes mais graves, normalmente a eletricidade está envolvida, acidentes fatais, né, e principalmente incêndios prediais, né? Ela é a principal causadora de incêndio em prédios, condomínios e residências em geral, tá? E aí, normalmente, esses incêndios, eles estão relacionados ou com uma instalação mal feita, que é o que a gente aprende na nossa disciplina, não fez uma emenda adequada, não utilizou bitólogos condutores adequados, por exemplo, ou com um uso inadequado, né, de deixar um aparelho ligado, né, de maneira inadvertida, de jogar água, né, nos pontos de tomada, por exemplo, coisas relacionadas com isso, tá? E aí as normas relacionadas às atividades com eletricidade, né, que tem correlação com a segurança nas instalações elétricas e na qualidade da energia elétrica, elas são essas aqui, as principais que estão destacadas aqui. A NBR 5410, que trata exatamente de instalações elétricas de baixa tensão, que é a norma que a gente mais utiliza para fazer os nossos projetos de instalações elétricas. A NBR 14039, que já é para instalações de média tensão, de 1 kV a 36,2 kV. E aí aqui, numa residência, a gente não vai ter esse nível de tensão, só que para um prédio, né, um condomínio que tem a subestação própria, aí lá na subestação, ou seja, do poste da concessionária de energia até o nosso transformador, nós vamos ter a tensão de 3,8 kV. Aí nós temos a NR6, que fala sobre equipamentos de proteção individual, que eu vou só comentar rapidamente sobre alguns deles na nossa aula. A NR10, que fala da segurança de instalações e serviços em eletricidade, tá?
A NR17, que trata sobre ergonomia, a NR23, que é da proteção contra o incêndio, e a NR26, que é sobre a sinalização de segurança. Então, tudo isso daqui está relacionado com instalações elétricas, né? E cada uma dessas, a que é mais direta em termos de segurança é a NR10, mas todas as outras têm algumas partes dessas normas que elas se referem à segurança de instalações elétricas, por isso que ela aparece aqui nessa listinha. Bom, por que é importante falar da segurança de instalações elétricas? É porque a corrente elétrica, ela traz um efeito de dano muito grande para o nosso corpo, né? Existe uma diferença aí na sensibilidade da corrente elétrica entre homens e mulheres, né, que é o que traz essa tabela, mas só para vocês terem uma ideia, o limiar de percepção do choque, que é aquele que a gente já consegue perceber que, opa, estou tomando um choque, né, é de 1 miliampere. Vocês estão estudando eletrônica agora, não estão? Sim. Vocês já fizeram um circuito para acender um LED? Já, se não me engano, já. Né? Lá naquele circuitinho, vocês devem ter percebido lá que o LEDzinho mais fraquinho, vocês precisam de pelo menos uns 3 miliamperes para acender um LED. Ou seja, aquela corrente elétrica que circula para acender um LEDzinho, ela já está aqui no limiar, né, acima do limiar do choque não doloroso sem perda do controle muscular. Ou seja, aquele que você toma um choque, né, só um formigamentozinho leve, você toma um choque, só que você não perde o controle, você ainda consegue abrir, fechar a mão, tirar, se desvencilhar do seu choque, tá? É claro que, professor, se eu encostar a mão no circuito eletrônico, então, que está acendendo um LED, vai passar os 3 miliamperes do LED pelo meu corpo? Com certeza não. Porque o nosso corpo tem resistência elétrica, quando você se liga em série com um LED, por exemplo, né, você vai aumentar a resistência do circuito e provavelmente a corrente que vai passar é muito pequena, porque um LED a gente aciona com a tensão muito baixa, de 12 volts, né? E aí, se a gente for calcular uma corrente elétrica, provavelmente não chegue nem ao limiar de percepção do choque. E aí, né, quando essa corrente que passa pelo corpo chega a 16 miliamperes em homens e 10 miliamperes nas mulheres, a gente começa a ter já o choque doloroso. Só que para essa corrente, ela ainda está no limiar onde você consegue largar, você consegue se desvencilhar do seu contato com a rede elétrica. Então, se você fechou a mão no condutor, nesse limiar de corrente, você consegue ainda abrir a sua mão para tirar, né, o contato seu com o condutor. E aí, para homens, a partir de 23 miliamperes e para mulheres, a partir de 15, a gente já começa a ter o choque doloroso e grave, contrações musculares, ou seja, a gente começa a ter contrações musculares involuntárias, aquela onde sua mão vai fechar sem que seu cérebro mande ela fechar. Né? Os nossos músculos eles são controlados por sinais elétricos, né? E nessa intensidade, o sinal elétrico que está chegando lá, mandando o seu músculo fechar, ele se sobrepõe ao sinal que vem do seu cérebro, mandando, por exemplo, a musculatura abrir. Aqui a gente começa a ter dificuldade de respirar, porque começa a ter também contrações no diafragma, né, involuntárias, né, não na frequência de respiração que a gente costuma fazer, e a gente já começa a sofrer, então, efeitos um pouco mais perigosos da corrente elétrica. Os disjuntores residuais, deixa eu ver, não. Os disjuntores residuais que a gente vai estudar lá em projetos elétricos, eles atuam, né, com 30 miliamperes, os que a gente utiliza em casa. Ou seja, quando a gente sobe desse limiar de 30 miliamperes, de 23 para 30 miliamperes, que é quando a gente começa a já ter fibrilação ventricular, que é quando o seu coração já começa a bater de maneira descompassada, né, que atrapalha, por exemplo, a circulação, o bombeamento de sangue, né, que aí tem a ver com as trocas, com tudo no nosso corpo, né, com trocas gasosas e tudo mais. Esse disjuntor residual ele desarma o circuito, protegendo o usuário do choque. Bom, aí eu vou falar então sobre alguns problemas que a gente tem na rede elétrica que pode levar a problemas com os usuários, né? Um deles é o curto-circuito, né? Que é quando a gente tem dois ou mais condutores energizados
e desencapados, às vezes propositalmente, mas na maior parte das vezes sem esse propósito, né? Porque foi uma emenda mal feita, ou alguém que, né, escapou uma faquinha na hora de desencapar o fio, ele não viu. E aí, eles podem se encostar, ou pode encostar numa estrutura metálica, e aí a gente vai ter uma resistência muito baixa no circuito, o que vai ocasionar uma corrente elétrica muito alta, tá? Então, nesses casos, a gente tem uma liberação de energia elétrica descontrolada e de extrema violência, que vai causar faíscas, que vai causar pontos de incandescência, né, de temperatura altíssima, que se tiver um material de combustão próximo, pode entrar em combustão devido a essas altas temperaturas, como por exemplo, né, numa casa de madeira, se você tem um ponto desse de incandescência, de elevar a temperatura, você pode colocar fogo na madeira da sua casa, e madeira, depois que começa a pegar fogo, é complicado para fazer o controle, porque você tem que encharcar muito para garantir que ela não vai voltar a pegar fogo se ela continuar com o seu núcleo quente. Então, é um problema sério. Esse tipo de situação, que é o curto-circuito, principalmente em casas de madeira, tá? Caso o circuito elétrico não possua um eficiente dispositivo de proteção, o curto-circuito poderá ser causa grande de incêndios. Ou seja, tudo isso que eu estou falando, né, de um ponto se aquecer, né, de um curto-circuito naquele ponto se aquecer, até aquele momento onde pega fogo, eu estou querendo dizer que é um local onde não tem uma proteção contra curto-circuitos, né? O que nós estamos estudando em projetos, que são os disjuntores, para poder fazer proteção, eles vão proteger contra o curto-circuito. Então, assim, acontecer um curto-circuito, né, ele vai lá em poucos milissegundos atuar, né, de maneira a interromper o curto-circuito, não dando tempo suficiente para botar fogo na madeira, por exemplo. Bom, e aí, na norma regulamentadora 10, ela estabelece as chamadas distâncias de segurança, né, que são as distâncias aonde, né, em volta de um ponto energizado, alguns tipos de pessoas habilitadas ou não podem circular, né? E para a gente entender o desenhozinho que tem na norma, a gente só vai passar aqui sobre cada uma das siglas que tem lá, né? O primeiro risco, que ele chama lá de R, ela é a possibilidade de ocorrência de uma situação que pode causar lesões ou dano à saúde e à segurança das pessoas, né? Então, isso é o que a gente chama de risco, né? Uma situação onde alguém pode entrar em contato com alguma área energizada, por exemplo, e aí ocasionar uma lesão ou algum dano à saúde dela e das pessoas que estão circulando por ali. Bom, aí a gente tem uma zona chamada zona de risco, uma região, né, chamada zona de risco, que é tudo aquilo que está ao redor da parte condutora não energizada e não segregada, não separada, com acesso, inclusive, acesso acidental. As dimensões estabelecidas são estabelecidas de acordo com o nível de tensão, né, ou seja, o tamanho dessa área, dessa zona, de acordo com o nível de tensão, ela é maior ou menor. E a aproximação da zona de risco só é permitida a profissionais autorizados e com adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Ou seja, numa subestação, por exemplo, onde tem várias zonas de risco, não pode entrar qualquer pessoa lá, né? Tem que ser um profissional que está com a vestimenta adequada, que tem os instrumentos adequados para trabalho e que foi treinado para estar naquela região, tá? Ou seja, ele tem que ter lá, por exemplo, um curso de NR10, Sistemas Elétricos de Potência. Aí nós temos a zona controlada, que é a ZC, tá? Que é o local que está ao redor da parte condutora energizada e não segregada, e as suas dimensões são estabelecidas de acordo com o nível de tensão. A aproximação da zona controlada só é permitida a profissionais autorizados, tá? Então aqui eles não necessariamente vão atuar na zona de risco, mas eles podem chegar até a zona controlada. E aí aqui tem uma figurinha para a gente entender melhor. Então eu tenho aqui um PE, que é o ponto da instalação energizado. Aí, ao redor desse PE, nós temos esse raio Rzinho, que delimita a ZR, que é aquela zona de risco que eu comentei ali atrás, né, onde só pode entrar trabalhadores autorizados e que façam adoções de técnicas e utilizem instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho. E aí, em torno dessa ZR, nós temos a ZC,
né, com um raio RC aqui para definir ela, né? A ZC é a zona controlada, onde só pode entrar pessoas autorizadas, né? E depois da ZC é a chamada zona livre, onde qualquer pessoa pode circular. A gente pode fazer uma redução dessas áreas, né, caso nós utilizamos um SI, que é uma superfície isolante, né? Então, se eu tenho aqui um ponto energizado, mas eu tenho aqui uma superfície isolante, né, ela vai garantir que do lado de fora da superfície isolante, a gente já torna aquele lugar como uma zona livre, né? E aí a gente reduz, então, radialmente a zona de risco, ou a zona controlada, nesse local onde está instalado esse antiparo isolante. Para definir esses raios aqui, a gente consulta essa tabela, que é uma tabela que é fornecida pela própria NR10, tá? Ela diz o seguinte, a faixa de tensão de instalação elétricas em quilovolts, né? Se a sua tensão for menor que 1 kV, que é o que a gente usa em instalações elétricas, a zona chamada zona de risco, né, o ZR, né, que é feita aqui pelo raio Rzinho, ele é de 20 centímetros, enquanto a zona controlada é de 70 centímetros. Então, tensões menores que 1000 volts, a gente tem essas áreas aqui como zona de risco e zona controlada. Ou seja, para tensão baixinha, a zona de risco é praticamente encostando a mão no ponto que está energizado. E aí, né, conforme a gente vai aumentando a tensão aqui, a gente percebe que esses valores eles aumentam consideravelmente. Por exemplo, em uma subestação de 68 kV, que está aqui nessa faixa, né, a gente tem lá essa zona de risco sendo praticamente 1 metro, 90 centímetros do ponto que está energizado, né, e o raio da zona de controle, né, de 1,90 m, né, ou seja, se eu estou fazendo uma visita a uma subestação, né, e eu não sou autorizado a chegar próximo do transformador, a distância que eu tenho que ficar dele é de 1,90 m pelo menos, né, que é a zona livre, né. Se eu tenho algum treinamento, né, eu estou autorizado por alguém, eu posso até me aproximar mais do que 1,90 m, mas não passando dos 90 centímetros. 90 centímetros para frente é só quem tem treinamento adequado, e no caso de subestações, por exemplo, a gente tem alguns documentos que a pessoa tem que fazer para poder informar os operadores da subestação que ele vai estar realizando um trabalho lá próximo a um transformador, né, no exemplo que eu estou dando aqui. Bom, a gente vai ver então algumas considerações sobre a NR10, tá? Pessoal, só uma dúvida antes. Vocês têm alguma aula agora? Não. Beleza. É porque eu nunca lembro se tem aula antes ou depois da minha aula, tá? Bom, vamos lá. Então, a norma regulamentadora número 10, né, que é a NR10, ela era exatamente para determinar os critérios necessários sobre segurança do trabalho na área elétrica, né? Então, ela está lá para determinar, né, as condições de segurança, tanto para os usuários quanto para os trabalhadores que vão interagir com a rede elétrica. Bom, eu vou lendo aqui algumas recomendações que tem na norma e vou comentando elas, tá? Então, aqui algumas recomendações e exigências que tem nessa NR10. As diretrizes indispensáveis que asseguram as condições necessárias para a segurança do trabalho, né? Então, e saúde, para a segurança e saúde, tá? A gente vai encontrar isso na NR10, tanto para os trabalhadores que atuam direto ou indiretamente com instalações elétricas, serviços com eletricidade, protegendo os trabalhadores dos perigos que ela possa oferecer. Antes que eu esqueça, deixa eu abrir aqui o navegador de internet. A NR10, ela é feita, né, disponibilizada pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, se você colocar aqui, assim, norma regulamentadora 10, né, no Google, vocês vão ver que vai aparecer aqui em algum lugar o Ministério do Trabalho, ou o site do governo, né, que no caso aqui é o gov.br, e ela é disponibilizada gratuitamente, né, pelo próprio governo. Então, a gente tem aqui a atualização, qual foi a última atualização da norma, e a gente pode, aqui no final, acessar o PDF dela. Então, clica aqui, né, tem aqui especificado todas as atualizações que a norma sofreu, né, a última foi essa portaria de 30 de julho de 2019,
E aí aqui, algum desses comentários que eu estou lendo ali com vocês, eles vão estar aqui no meio, né? Inclusive, aquelas figurinhas, né? Que eu estava mostrando ali atrás, sobre zona controlada, zona de risco, e as delimitações dos raios, né, para essas zonas também. A norma abrange a geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e qualquer trabalho que possa ser realizado nas suas proximidades. As intervenções em instalações elétricas cuja tensão em baixa tensão seja igual ou superior a 50 volts VCA, volts de corrente alternada, ou 120 volts de corrente contínua, podem ser realizados somente por trabalhador qualificado, né? Ou seja, a norma estabelece que para trocar uma tomada na sua residência, por exemplo, para trabalhar com a instalação ali, deve ser uma pessoa formada que é uma pessoa que está qualificada para fazer aquilo, formado no curso de eletrotécnica, por exemplo, ou de eletricista, que são oferecidos pelo Senai, né, por exemplo, para fazer esse tipo de tarefa. E aí, para isso, né, preciso comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo sistema oficial de ensino e legalmente habilitado quando o trabalhador tiver registro no conselho de classe, no caso de vocês, né, o conselho lá de técnicos industriais, tá? As operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos realizados em baixa tensão, em perfeito estado de conservação, adequados para a operação, podem ser realizados por qualquer pessoa não divertida. Então, qualquer um pode ir lá, ligar e desligar o disjuntor, por exemplo. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado, ou seja, que fez o curso e que está registrado no conselho de classe. É considerado trabalhador capacitado para esse serviço aquele que receber treinamento e trabalhar sob orientação e responsabilidade de profissional autorizado, né? E também para efetuar projetos e atividades de instalações elétricas, deve ser garantidos ao trabalho iluminação adequada e uma posição segura. Então, isso está lá, por exemplo, na norma NR17, que trata sobre ergonomia, de forma que a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas. Nas instalações de serviço de eletricidade, deve ser adotada a sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo os dispostos que estão na NR26, que é sobre sinalização, né? Então, a gente tem aqui, né, algumas plaquinhas, né, como perigo de morte, alta tensão, equipamento energizado, não operar trabalho, e essas daqui que eu vou até mostrar de novo lá na frente, que são chaves de bloqueio, né? Quando você trabalha lá na escola, por exemplo, né, um técnico de um eletricista, ele vai dar manutenção numa sala, mexer nas tomadas, substituir pontos de iluminação, ele tem que desligar o disjuntor do circuito onde ele vai trabalhar, e aí ele coloca essa trava operacional aqui, né, que aí você desliga o disjuntor e você coloca um cadeado que só você tem a chave. Preferencialmente, igual nesse exemplo da esquerda, você tem uma tag que faz, inclusive, a identificação do funcionário. Então, se por acaso alguém for lá mexer, ele vai olhar lá que está travado, ele não consegue operar aquele disjuntor, porque tem alguém trabalhando e está o nome da pessoa que está trabalhando lá. Isso é importante, porque pensa numa empresa, numa indústria, por exemplo, ou até mesmo lá na escola, os quadros de distribuição eles são grandes e, né, fica lá distribuído, às vezes, num andar grande, né, num pavimento grande. E aí, às vezes, a pessoa desligou o circuito para trabalhar, saiu para beber uma água, alguém passou lá e falou, poxa, a lâmpada está desligada. Vai lá no quadro de distribuição, liga o disjuntor, né, porque às vezes o mesmo disjuntor pega iluminação de 2 salas, por exemplo, e aí, quando o eletricista subir lá para poder dar a manutenção e encostar nos condutores, achando que está desenergizado, ele pode ser eletricutado porque alguém, né, foi lá e ligou aquele disjuntor e ele não sabe disso. Então, essa chavinha é super importante. Os serviços de instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, que são chamados CEP, não podem ser realizados individualmente, ou seja, serviços que trabalham em alta tensão, acima de 1000 volts, o eletricista sempre tem que ter um outro eletricista fazendo acompanhamento dele.
né? E aí é por motivos, né? Se ele passar mal, tiver um mal súbito, né? Ou precisar de algum tipo de apoio, você sempre tem que ter uma pessoa lá, né? Que vai estar pronta para desenergizar um circuito, para chamar para o socorro, para fazer os primeiros socorros, né? Ou para fazer qualquer outro tipo de atendimento. Né, e também para reduzir a possibilidade do erro humano, né? Vai ter alguém olhando, ó, não encosta lá não, né? Toma cuidado. Ah, você vai ligar errado aí, então isso é super importante. E aí, para evitar, né, acidentes, né, ou para minimizar os efeitos do acidente quando ele ocorre, vão existir os chamados EPI, que são os equipamentos de proteção individual, e os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Ambos eles são discriminados na NR6. Aí aqui eu só botei alguns de exemplo, né? Aqui na esquerda são os equipamentos de proteção individual, capacete, botina, a luva isolante, óculos de proteção, um cinto talabarte para poder, né, ir em locais mais altos, fazer trabalho em locais mais altos, e aqui na direita alguns equipamentos de proteção coletiva, as correntes, a fita zebrada para fazer os cones, né, para você poder fazer isolamento de áreas, e também aquelas plaquinhas, né, de manutenção, afaste, perigo, para advertir, né, quem está caminhando ali no corredor ou em algum pátio, por exemplo, que você está trabalhando e que aquele local ali é perigoso da pessoa se aproximar. A NR10 ela cria zonas de trabalho específicas nas instalações elétricas, né, considerando o distanciamento seguro e também introduz o conceito de riscos adicionais para trabalhar com eletricidade, obrigando a realização de uma análise de risco para todas as atividades. Então, todo mundo que trabalha no setor elétrico, né, antes de executar um trabalho, eles devem fazer essa chamada análise de risco. E aí, você preenche um prontuário, né, específico para isso. Já vi nomes diferentes, APP, APT, né? Então, análise preliminar de trabalho, né? Então, tem algumas siglas, né, que determinam, mas basicamente o que é o documento? Você identifica o local onde você vai fazer o trabalho, você sempre vai ter que ter isso daqui, que o pessoal chama de OS, talvez alguns já tenham até escutado falar, é OS, OS. O que é OS? É ordem de serviço. Então, você tem que ter uma ordem de serviço para aquilo que você vai executar. Vou dar um exemplo. Quem vai trabalhar na EDP, as subestações da EDP, elas são chamadas de subestações desassistidas. Todas elas são operadas remotamente. Não tem ninguém dentro da subestação ligando e desligando o disjuntor. Tudo é feito por sinal de satélite. Quando eu falo tudo, tudo mesmo. Todas do estado trabalham dessa forma. E aí, né, se você vai dar manutenção em algum equipamento lá, você tem que entrar em contato com o pessoal que opera, que é chamado lá de COD, que é o Centro de Operação da Distribuição, e aí você conversa com eles e fala o que você vai fazer, a hora que você vai fazer, o local, o equipamento que você vai mexer, e fala quais são os EPIs que você vai utilizar, os EPCs que você vai utilizar, os riscos que estão envolvidos, as pessoas que vão estar te acompanhando. Então, é um documento que você demora ali uns 30 minutos para você preencher para cada trabalho que você vai realizar. E aí, entrando em contato com o COD, ele vai te falar, ó, beleza, está autorizado a fazer o trabalho, a sua ordem de serviço é o número tal, por exemplo, né? E aí você vai anotar aquilo ali, né? O operador, toda vez que ele for realizar alguma operação de manobra naquele circuito onde você está trabalhando, ele já vai saber, ó, o Fabrício está lá trabalhando, né? Então, ele tem essa ordem de serviço vai ficar estampada em algum local, e o pessoal vai saber o que eu estou fazendo, quem está comigo, e por fim, né, isso vai dar uma segurança maior às pessoas que estão realizando o trabalho. Na NR10, ela estabelece também algumas responsabilidades, né? Então, tem responsabilidade para contratante e para trabalhadores, tá? O contratante é a empresa que contratou o trabalhador, né? Então, qual que são as obrigações dela? De manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que eles estão expostos, né? Então, o trabalhador ele tem que receber treinamento, ele tem que ter sempre placas de identificação para ele saber o risco a qual ele está exposto, então, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. E também cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações, serviços de eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas, tá? Toda vez que acontece um acidente de trabalho, é preenchido um documento chamado CAT, tá? Que é exatamente para fazer a informação do acidente do trabalho.
Todo acidente do trabalho, ele tem que ter como contrapartida uma investigação para entender exatamente o que aconteceu lá, né? A CAT é Comunicado de Acidente do Trabalho, lembrei agora a sigla, né? Então, toda vez que acontece um acidente, deve haver uma investigação por um setor, que é chamado de CIPA, da empresa. Eles vão entender o que aconteceu, por que aconteceu aquele acidente, e aí eles vão, como contrapartida ou como resultado dessa investigação, eles vão divulgar amplamente para os funcionários da empresa como evitar que novos acidentes como aquele possam acontecer. Pode ser, o resultado podem ser ações que os trabalhadores devem tomar, ações de segurança, assim como também podem ser ações que a empresa vai implementar, como acrescentar uma cerca ou algum outro equipamento de proteção coletiva para evitar que acidentes iguais àqueles ocorram. E aí, em relação à responsabilidade do trabalhador, né, claro, zelar para a sua segurança e saúde, e a de outras pessoas que possam ser afetadas pelas suas ações ou também pelas suas omissões no trabalho, responsabilizar-se junto à empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentadoras, inclusive quanto a procedimentos internos de segurança e saúde, ou seja, é obrigação da empresa fornecer os equipamentos de proteção individual e é uma obrigação do funcionário utilizar os equipamentos de proteção individual, né? Então, caso ocorra algum acidente onde o funcionário não está utilizando o equipamento de proteção individual, como um óculos, por exemplo, uma botina isolante, ele é corresponsável do acidente, né? Tanto a empresa por não ter fornecido ou por ter fornecido e não ter monitorado se o funcionário está utilizando, quanto o funcionário que ou ele tinha, né, e não usou, ou ele não tinha, mas ele optou por fazer o serviço sem ter o equipamento, né? A norma também ela protege o trabalhador no sentido de que se a empresa não te fornece o equipamento de proteção individual, o trabalhador ele pode se recusar a fazer o trabalho por não estar se sentindo seguro devido à falta do equipamento de proteção individual, tá? Então, isso também é previsto na norma regulamentadora 10. E caso ocorra, né, um acidente, comunicar de imediato ao responsável pela execução do serviço as situações considerar em risco, né, e também quando ocorra algum acidente com ele ou com as pessoas que estão trabalhando com ele. Em relação aos equipamentos de segurança, né, o trabalhador ele deve exigir os equipamentos de segurança para cada atividade e que esteja em bom estado de conservação. E deve também analisar as condições de trabalho a ser realizado para verificar se é possível a sua realização com segurança, né? Então, se tem uma escada adequada, né, se não tem, se não vai fazer o trabalho, né, subindo, né, empilhando uma escada em cima de uma cadeira, essas coisas malucas que a gente vê por aí, tá? Tomar bastante cuidado. Sim, e em relação à conservação, alguns equipamentos, principalmente aqueles destinados a trabalho em alta tensão, eles são testados, né, com uma determinada periodicidade, né? Então, luvas de borracha, capas isolantes, tudo isso tem uma validade, elas devem ser testadas contra furos de 6 em 6 meses, de 12 em 12 meses, dependendo do equipamento. Então, se o equipamento de proteção que você vai utilizar você olhar lá na ficha dele e ele não foi testado, né, ou ele já passou, já venceu o prazo para poder fazer o teste, você também não vai utilizá-lo, né? Nada vai te garantir que ele continue te protegendo. A gente tem que usar sempre os calçados, né? E aí tem que ser um calçado para eletricista, né? Quem é o calçado para eletricista? Qual a diferença? Ele não tem componente metálico, ele é feito em couro, ele tem elástico lateral, né, para poder fazer o vestimento do calçado. Ele tem um dorso acolchoado, um sistema Strobel, que é basicamente o cabedal, né, que é essa capa de couro, ela não vai para baixo da sola, ela é costurada na lateral da sola. Ele tem o chamado solado de poliuretano bidensidade, e né, o solado, além disso, tem também uma proteção, um isolamento elétrico. A luva, aí a luva vai depender do serviço, se vai ter que ser uma luva para proteção mecânica, ou se você tem que usar embaixo dessa luva de couro, por exemplo, uma luva isolante de borracha, né, que é o caso de quando você vai trabalhar com pontos energizados, tá? Quando um funcionário trabalha numa linha energizada, a gente fala que ele está trabalhando na linha viva. Então, existem funcionários que dão manutenção em condutores elétricos
sem desligar um dispositivo de proteção, tá? Não em baixa tensão, né? Isso acontece em alta tensão, como, por exemplo, com aqueles funcionários que dão manutenção nas linhas de transmissão. Eles não podem desligar o Brasil, por exemplo, para poder trocar uma esfera daquelas laranjas de sinalização. Então, ele faz todo o serviço ali naquela linha energizado. É claro que tem uma série de normas, de procedimento para seguir para garantir a segurança dele. Tá? Uma capa impermeável, cinturão de segurança, as chamadas polainas ou perneiras, quando você vai trabalhar em locais mais isolados, onde você pode ter animais peçonhentos, por exemplo, que podem te picar, né? Então as polainas e perneiras são importantes. Os óculos de segurança e vestuário em geral, dependendo do local que você vai acessar, você tem que ter uma roupa que protege anti-chamas, né? E assim por diante. Quanto aos EPCs, os equipamentos de proteção coletiva, né, eles podem ser, né, para a área de elétrica, um conjunto de aterramento, uma vara de manobra, esporas para concreto, entre outras, para madeira, por exemplo, escadas, cordas, balde, e lona bainha, cone de borracha, bandeirola, estojo portátil com medicamentos. Então, tudo isso é considerado equipamento de proteção coletiva. Então, aquilo que eu havia comentado lá atrás, né? Agora, como evitar acidentes de energia elétrica, né? Então, a primeira parte, né, mais importante para quem vai dar manutenção, é o seccionamento da chave geral, é desligar o disjuntor. Ou o disjuntor geral, né, ou em específico o disjuntor do circuito onde você vai trabalhar. E aí, essas chaves de bloqueio aqui, os cadeados de bloqueio são super importantes, tá? Não aconselho que vocês façam uma manutenção, né, na sua casa, tudo bem, que você vai estar lá, vai ter o controle do seu quadro de distribuição, mas vai trabalhar no comércio maior, numa indústria e tal, lembre sempre de comprar, né, um cadeadinho desse para você utilizá-lo na hora da manutenção. Sempre que for ligar novos aparelhos na tomada, verificar, né, a tensão padrão dele, 627 por 220, né, então, se ligar um equipamento na tensão errada, pode ocasionar um mau funcionamento, que de repente possa ser até que o aparelho pegue fogo, por exemplo. Se o local estiver molhado, seque-o bastante antes de mexer com eletrodomésticos. Nunca mexer com eletricidade em locais úmidos, né, ou molhados, ou com pés descalços e pés molhados, por exemplo. Antes de trocar uma lâmpada, desligar o interruptor. Não trocar no receptáculo que está lá em cima, no bocal, né, o boquilho que o pessoal chama, né, não tocar na parte metálica do receptáculo, nem na rosca da lâmpada, porque a rosca da lâmpada vai estar em contato com a parte metálica. Segurar a lâmpada apenas pelo vidro, que a gente chama de bulbo. Tomar bastante cuidado na hora de rosquear, porque se você estiver fazendo muita força, ou a lâmpada não encaixou direitinho na rosca, ou o receptáculo está com algum problema. E se você fizer força demais, corre o risco de você quebrar o vidro e acabar se cortando, né? E sempre utilizar a escada para poder fazer a substituição desses dispositivos, tá? Nunca subir em cima de mesa, cadeira, né? Então, você está adicionando um risco a mais para o serviço, se você for fazer dessa forma. Não sobrecarregar a tomada com vários aparelhos, utilizando, por exemplo, Benjamin ou T, né, que o pessoal chama. Então, aqui nessa imagem aqui, o cara tem um filtro de linha, né, então ele pega um ponto na parede, que às vezes no projeto está lá para 100 voltamperes. Aí ele liga um ponto de linha. Aí nesse ponto de linha, ele liga às vezes 3 tomadas, cada uma dessas tomadas já tem 100 voltamperes, ou seja, o ponto de 100 já foi para 300. Aí ele coloca aqui mais 2 Benjamins e liga aqui mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ou seja, um local onde era para ter um aparelho, ele tem 5 com mais 3, 8 aparelhos. Pode perguntar, Laís. Não, é só um comentário. É porque lá onde eu trabalho, aí a gente acabou mudando de lugar, né? E aí a menina tava me mostrando lá, eu falei para ela desligar até. Eles tinham ligado, em vez de, eles pegaram um filtro de linha, ligaram na tomada, na parede, beleza. Aí ligaram nesse filtro de linha, era com três 3 saídas. 3 saídas, isso. Aí em uma tava ligado no gabinete, a outra estava ligada na tela de um computador. O outro saía da outra saída
eles ligaram um outro filtro de linha só para poder carregar o celular. Eles ligaram um filtro de linha num filtro de linha. Aí vai fazendo tomada infinita, né? Não, aí eu virei para ela e falei assim: não, desliga isso daí, vamos achar outra tomada para você. Pois é, mas é isso mesmo, você tá Não, certinho. não, melhor dizendo, eles ligaram nas duas tomadas, né? Uma no gabinete, a outra na tela. E aí na outra tinha um T, que nesse T saía pro filtro de linha, que era para carregar o celular dela, e mais uma tomada que eu não sei para onde ia. Eu mandei ela desligar o filtro de linha que tava no negócio do celular dela, vai saber. Claro. Aí imagina, igual aqui, por exemplo, você vem aqui no quarto, aí você colocou uma tomada. Aí quando a gente fez o projeto, 100 watts para tomada. Aí aqui, se fizer igual a Liza tá falando, né, coloca um filtro de linha, liga duas coisas, depois liga um filtro de linha no outro, liga mais 3, 4 coisas. Um ponto onde era para ter 100, às vezes só ele já vai ter 1.000, 1.200, que é o equivalente do circuito todo que a gente projetou. Né? E aí, né, as outras tomadas também podem estar sendo utilizadas, podem inclusive estar sendo utilizadas da mesma forma. Né? Então tá extremamente errado, tem que advertir mesmo, né? Não pode deixar, porque é aqui onde pode acontecer e onde acontece, tá, pessoal, de verdade, a maior parte dos problemas de instalações elétricas, tá? Não é dado que inventado, não, são estatísticas sérias feitas pelo Corpo de Bombeiros, né? Então isso daqui é extremamente proibido de ser feito porque é muito perigoso. Beleza, obrigado, Lázaro, por compartilhar com a gente. E aí, galera, usar sempre tomada aterrada, então a tomada ela tem 3 pinos, né? Então esse modelo aqui não é um modelo brasileiro, né? Mas quando a gente compra equipamentos importados é comum, às vezes, vir com tomadas assim ou tomadas assim, né? O padrão brasileiro é esse daqui, tomada de 3 pinos, só com esse formato, né? Mas aí nunca remover o pino terra. Se o equipamento tem lá o terra, é importante você aterrar o equipamento para garantir a proteção de quem está utilizando aquele equipamento, tá? Tem gente que arranca o pino, pega ali o alicate, arranca esse pino. Ah, tá atrapalhando aqui, né? Não, poxa, não pode, né? E também o que é legal usar protetor de tomada para evitar que criança curiosa, né? Você deixou cair um grampo no chão, a criança vai querer pegar aquele grampo e enfiar na tomada, né? E aí ela pode tomar choque, né? Ou ela pode fechar um curto-circuito, né? E se machucar da mesma forma, né? Então, quando em creches, por exemplo, é sempre importante vocês tamparem, né, esses pontos de tomada baixa, ou, né, se você já está fazendo uma instalação para uma creche, né, não utilizar pontos de tomada baixa dentro dos locais onde vão ficar abrigadas as crianças. No banho, né, fechar a torneira antes de inverter lá no chuveiro, a chave liga e desliga, né, o verão, inverno, né, porque você vai estar molhado, o corpo molhado, o piso molhado, né, e aí se você vai com o chuveiro ligado, né, a água ligada, ela vai fechar o diafragma do chuveiro, né, o que vai colocar em contato com a água, né, a eletricidade, e aí você pode ser eletrocutado e é um choque gravíssimo, tá? Quando o chuveiro estiver ligado também, nunca tocá-lo, tá? Você pode tomar um choque pelos fios ou até mesmo através da própria água. Se você for aproximando a mão da onde sai a água, né? De maneira que forme ali uma poça contínua entre os condutores que estão dentro do chuveiro e sua mão, não façam isso, tá, gente? Mas vocês vão ser também eletrocutados. O chuveiro elétrico ele é super perigoso, tanto que não são todos os países que usam, é uma invenção brasileira, né? E países na Europa, por exemplo, eles aquecem a água, né, com um aquecedor a gás, normalmente, e distribuem água quente. Lázaro, você levantou a mão aqui? Professor, sobre isso aí que o senhor falou de fazer uma poça, né, com a mão e tudo mais, isso não deveria vir, sei lá, na embalagem do chuveiro ou alguma coisa desse tipo? Porque, por exemplo, pode parecer até besta fazer isso daí, mas sei lá, vai que a pessoa faz. É algo tão simples de você fazer. Pois é, deveria sim, podia sim. Eu não sei se eles não colocam para não encorajar, porque assim, eu não vou nem falar, porque senão o cara vai ficar curioso para tentar, né? É melhor nem falar para a pessoa que existe a possibilidade de fazer isso. Tem essa. Não, mas realmente não sei, acho importante falar, Laísa, porque a água que a gente usa em casa, ela é uma água que contém sais minerais, não é uma água pura, né? Não é só água H2O. Então, ela conduz a eletricidade, né? E o corpo humano, a maior parte
do isolamento do nosso corpo humano, a maior parte da nossa resistência elétrica, ela está na derme, né, na pele. É por isso que quando a gente está molhado, a gente tem a pior situação de choque, porque a gente molha a nossa pele e aí ela fica mais úmida, né? Porque o interior do nosso corpo tem muita água, né? Então ele já conduz bem a eletricidade. A pele que não. E a partir do momento que a gente encharca a pele, ela também passa a conduzir melhor. E a gente tem a pior sensação de choque. E aí no chuveiro, né, encostando a mão nele lá, se você tomar um choque, vai ser um baita de um choque, e aí fica bem perigoso. Além de tudo, né, às vezes no susto do choque você pode escorregar, cair, bater a cabeça, então às vezes não é nem um choque que vai levar a pessoa a falecimento ou um acidente mais grave, às vezes é o desdobramento do choque, que é cair de uma escada, cair de uma cadeira, né, e assim por diante. Verdade. Isso em instalação predial, residencial, porque os níveis de tensão são mais baixos, então assim, pode vir a falecimento, claro, dependendo do choque, né? Mas muitas vezes o que acontece é a pessoa se machucar mais com uma queda, por exemplo, do que com o próprio choque. O fio terra deve ser instalado corretamente, né? Ou seja, ele tem que ter lá uma haste de aterramento, né? A gente deve fazer a separação de condutores de aterramento por circuito, não passar o mesmo fio pela casa como um todo. A fiação tem que ser bem projetada, né? A bitória do condutor de aterramento, e as conexões têm que ser bem realizadas. Os parafusos têm que estar sempre muito bem conectados. Fio derretido, pequenos choques na torneira quando você vai tomar banho, ou um cheiro de queimado, toda vez que você liga o chuveiro você sente um cheiro de queimado, são indícios de que tem algum problema ali que você precisa resolver. Pode ser, por exemplo, no caso de chuveiro, que a pessoa utilizou lá em cima, na hora de ligar o chuveiro à rede elétrica, um conector de plástico, que não é recomendável. Ali, no caso do chuveiro, como a corrente que passa é alta, o recomendável é utilizar um conector de porcelana. Então, às vezes, o cheiro de queimada que você sente pode ser o plástico do conector se derretendo, né? E aí isso pode ocasionar um curto-circuito, né? Ou, sei lá, qualquer coisa que pode colocar a vida de quem está utilizando o chuveiro em risco. Nunca diminuiu o tamanho da resistência, né? E reaproveitar a resistência queimada. Às vezes a resistência do chuveiro queimou, aí a pessoa olha e fala, queimou aqui 2 voltinhas, vou cortar com alicate, vou tentar emendar de novo aqui para aproveitar a resistência. E ele até comemora depois, consertei o meu chuveiro, consertei a resistência. Só que quando você altera o tamanho daquela resistência, você altera a corrente. Para, de repente, quando diminui ali a resistência, aumenta a corrente, de repente, para um nível que se torna perigoso. Vai começar a derreter os contatos do chuveiro, né? Ou vai começar a sobreaquecer o seu condutor, né? De maneira inadvertida. Então, é perigoso, nunca fazer isso. A antena de TV deve ser instalada sempre longe da rede elétrica, né? Então, como elas são metálicas, né, normalmente alumínio, né, se você se aproximar, você pode tocar em algum fio, principalmente na rede elétrica da rua, né, onde os níveis de tensão são mais altos, e aí você pode ser eletrocutado. Ao construir ou executar reforma em casa, prédio ou instalações próximas da rede elétrica da concessionária da região, no nosso caso aqui da EDP, não encostar andaime, escada, barra de ferro e outros materiais e fios elétricos. Obviamente, se você fizer isso, você pode ocasionar um acidente grave. Observar o dimensionamento correto dos fios, então não adianta você olhar lá, o fio aqui tá sobrando, 4 milímetros é muito, vou colocar um 2,5. Não, tem que calcular, tem que fazer o projeto, enquanto a gente está aprendendo, não pode fazer substituições desse tipo, jamais. Evitar ligações improvisadas, aquelas gambiarras de, vou passar um fio aqui, de qualquer jeito. No futuro eu troco. Esse no futuro troca, às vezes, o futuro nunca chega, até que acontece algum acidente. Como, por exemplo, lá do caso do Benjamin e da Liza, né? Não da Liza, né? Do trabalho da Liza. Vou colocar aqui um T aqui, daqui a pouquinho eu peço ao eletricista para vir aqui e mudar o número de pontos de tomada. Pode ter certeza que aquele T vai ficar ali 15 anos e ninguém nunca vai dar manutenção. Colocar fita isolante nos fios desencapados e nas emendas, que a gente vai aprender a fazer no laboratório para evitar curtos-circuitos e também choques. Manter a fiação longe do contato com a água, super importante. Não faça amarração dos fios nas ferragens ou partes metálicas, obviamente, né? O metal conduz bem a eletricidade. Se eu prender o meu fio lá, vai ter uma chance, de repente, de ferir o isolante do fio e ter uma fuga de corrente, um próprio curto-circuito naquele ponto. Evitar deixar os fios elétricos
espalhados pelo chão e também sem proteção. Escolher locais longe da rede elétrica para soltar pipas. Não sei se alguém aqui do grupo solta pipa, né? Papagaio, pandorgas, né? Não sei na região de vocês como é que chama. Não empinar a pipa em dias chuvosos, né? Ou perto da rede elétrica. Isso é muito perigoso. Se encostar na rede elétrica, prendeu a pipa na rede elétrica, não tenta tirar, pelo amor de Deus. Não usar fio metálico ou cerol para soltar a pipa, porque eles melhoram a condutividade elétrica do barbante que você está usando ali. E aí, encostando numa rede elétrica, aí tem uma chance enorme de você ser eletrocutado. Né, lembrando, a sua vida é mais importante do que soltar pipa. Então, procura lá um local que não vai ter esses riscos aí, que você soltar uma pipa, vai se divertir, não, não colocando em risco nem a sua vida, nem dos colegas que estão com você. Quando acontecer algum acidente, né, ou que caiu os fios da rede elétrica, por exemplo, né, tome bastante cuidado com esses fios que estão ali no chão, porque dependendo de onde esses fios, né, caíram, pode ser que o disjuntor que protege esses fios ou o fusível da rede elétrica ele não atuou, então eles vão estar energizados, tá? Desligar o disjuntor junto ao medidor, se o acidente for na sua instalação elétrica, claro, né? Por algum motivo soltaram fios lá, você desliga o disjuntor para poder encostar neles. Agora, se for uma rede elétrica externa, como no poste da rua, por exemplo, você ficar longe, né, principalmente, e chamar a EDP, né, o concessionário, para poder ir lá fazer o manejamento correto daqueles condutores. Para eletrificar as cercas, sempre utilizar um aparelho especial chamado de eletrificador de cercas. Então, você compra um kit para eletrificar as cercas, porque é um kit que ele vai ter alta tensão, né? Ele é pulsador, né, para garantir que a pessoa não fique presa na cerca, por exemplo, ou um animal, né, fique preso na cerca. Então, jamais pegar um condutor da rede elétrica e prender ele na cerca. Você pode, sem exagero nenhum, já tiveram casos, inclusive televisionados aqui no estado, de pessoas que morreram porque alguém tentou proteger a casa colocando um condutor na cerca e alguém encostou lá e foi eletrocutado. Você responde, inclusive, criminalmente caso você faça algo do tipo. As intervenções nas instalações elétricas devem ser feitas com pessoas com conhecimento e habilitação para isso, que no caso são vocês, espero eu, daqui a 2 anos, que não permita instalações elétricas mal feitas, né, mal emendadas ou inadequadas, que vocês vão aprender a fazer, né, as emendas, como é a forma correta de fazer as emendas, tá? E a prática mostra que isso está profundamente relacionado com os casos de acidente, de morte de incêndios, que não sobrecarrega as fiações, fazendo com que passe por elas corrente maior do que está capacitada, que é o que acontece no caso dos benjamins, né? Você coloca muito lá, porque isso faz com que a fiação comece a aquecer, claro. Se tem um disjuntor protegendo, ele em algum momento vai desarmar. Mas se você sempre esquenta o seu condutor, né, você vai fazer com que a vida útil dele seja drasticamente reduzida. O isolante vai ficar mais velho, vai ficar duro, corre o risco dele quebrar e expor uma parte lá do seu condutor para tomar choque ou para fechar um curto-circuito com outros condutores. Uma orientação legal também é sempre que for sair em viagem, retirar a tomada dos equipamentos que não são essenciais, né, tomar muito cuidado de não esquecer ferro ligado, ar-condicionado, aquecedor, né, os equipamentos não essenciais, porque vai que tem algum mau funcionamento do botão, né, ele comece a sobreaquecer e pegar fogo, não vai ter ninguém por perto para poder tomar uma ação rápida, como, por exemplo, desconectar um aparelho ou desligar o disjuntor onde ele está ligado. Manter os dispositivos de proteção elétrica sempre em dia e em perfeitas condições de funcionamento. No nosso caso, basicamente vão ser os disjuntores termomagnéticos, né, que devem ser bem projetados e que devem estar habilitados para proteção contra curto-circuito sobre corrente. Não permitir que serviços e instalações elétricas sejam feitos por pessoas não capacitadas e ou não qualificadas, conforme prescreve a NR10, tá? Então, sempre olhar, né, se quem está fazendo sei lá, alguém contratou alguém para fazer um serviço. É um eletricista? Ah, não, o próprio pedreiro vai instalar para a gente aqui. Não menosprezando o pedreiro que tem lá sua função super importante de fazer a construção de alvenaria. Mas se ele não tem um treinamento
para fazer a instalação elétrica, provavelmente não vai seguir as normas adequadamente, e aí você pode criar situações de risco futuras ali, tá? Exige que as instalações elétricas que forem construídas ou reformadas estejam sempre atendendo aos critérios da NBR 5410 de 2004, com suas atualizações posteriores. Bom, então aqui só para a gente finalizar, né, sobre primeiros socorros, eles são os cuidados que devem ser dispensados às vítimas dos acidentes, né, tão logo eles ocorram, né, são socorridas por pessoas treinadas para tal e que recebam a denominação de socorristas, né, então, esses são os primeiros socorros, quando os socorristas vão lá, né, que pessoas que são treinadas, que todo mundo que for trabalhar em empresa passa por um treinamento de primeiros socorros, eletricistas, né, do que fazer, a massagem cardíaca, a respiração artificial, então todos esses procedimentos são treinados, né, para caso ocorra, né, algum acidente, a pessoa seja habilitada a fazer esses primeiros socorros. Em acidente com eletricidade, é preciso ser muito rápido, porque os 3 primeiros minutos eles são vitais para o acidentado. Por exemplo, se teve alguma parada respiratória, né, ou uma parada cardíaca, dependendo do nível de corrente, naquele comecinho ali, se você não fizer reanimação rapidamente, a pessoa pode vir a óbito ou pode ter graves sequelas futuras, tá? Se a pessoa está tomando choque, né, não tocar na vítima ou no fio elétrico, obviamente, senão você vai ser eletrocutado também, né, então, sempre que alguém tomar choque, o recomendável é, antes de você encostar, né, por mais que você queira ajudar, desliga o disjuntor, desliga a tomada, até mesmo às vezes você não vai nem conseguir entender de onde que foi o choque, né, então, antes de você colocar também a sua vida em risco, sempre fazer o desligamento de todo o circuito, porque você não sabe se é um circuito de tomada, de iluminação, ou se é algum equipamento específico que colocou a pessoa naquela situação de choque. Se for um problema na rede elétrica externa, onde você não tem acesso aos disjuntores, você tem que fazer uma ligação de emergência para a concessionária de energia e solicitar o desligamento dela antes de você tentar se aproximar de qualquer forma do local de acidente. Bom, de todas as formas, né, não é possível fazer o desligamento da chave geral, porque você não tem acesso, né, ou está acontecendo ali uma situação e você tem que agir rapidamente, né. Você, antes de tentar entrar em contato com a vítima, tem que reduzir o fio, tá? E aí, para isso, pessoal, tem que ser um material seco, não condutor de energia, tá? Como uma madeira, a madeira, tá? Só que eu sempre gosto de ressalvar, pessoal, tendo muito cuidado, porque às vezes o pessoal vai pegar um galho de árvore, vai quebrar um galho de árvore para ajudar alguém. O galho de árvore que estava ali, agora na árvore, entre aspas, vivo, estava circulando seiva no seu interior, né? E a seiva carrega sais minerais. Então, uma madeira verde, como o pessoal chama, se você tentar aproximá-la de uma linha de alta tensão, pode ser que você seja eletrocutado. Então, está segurando uma madeira e vai ser eletrocutado da mesma forma. Então, agora, se a tensão é mais baixa, diminui um pouco o risco, né? Mas pode usar um cano de plástico, a vassoura, coisas do tipo, para tentar afastar os condutores energizados da pessoa. Se é uma rede de alta tensão, eu não recomendo que vocês tentem agir de forma alguma, porque vai ter uma chance muito grande de você se colocar em alto risco ao fazer isso. Se for necessário carregar a vítima, muito cuidado, né? Preferencialmente não mexe na vítima, principalmente por causa dos danos na coluna vertebral. Você pode inabilitar a pessoa, né? Futuramente, talvez ela tenha que usar uma cadeira de rodas por ela ter sido manuseada, digamos assim, de maneira inadequada. Que é quando você vai levantar uma pessoa sem estar segurando a cervical dela, o pescoço, né? Sem isolar. Então, se a pessoa está desmaiada, né? Ela perde o controle dessa muscular, né, da cervical, e aí corre sérios riscos de ficar, né, com danos permanentes na coluna vertebral. Aí, para qualquer tipo de acidente, né, ligar imediatamente o serviço de emergência e primeiros socorros, né, ambulância, né, avisar as autoridades do local onde você trabalha sobre o acidente. E, claro, né, levar aí o desdobramento dos atendimentos para a vítima daquele acidente. Bom, pessoal, então era isso que eu queria discutir com vocês sobre segurança,
instalações elétricas, tem a NR10, depois quem tiver curiosidade dá uma lida, ela tem bastante coisa legal lá para vocês conhecerem. Alguém tem alguma pergunta a respeito das coisas que nós vimos aqui agora? Bom, Por pessoal, mim tá tranquilo. obrigado, Lara. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, então eu vou finalizar a nossa aula dessa semana aqui. E aí, a gente se vê então na segunda-feira que vem. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, Show. muito obrigado pela participação de vocês. Tenha uma boa semana e até na segunda-feira, então, na aula de projetos elétricos residenciais Tchau, e mundiais. obrigada. Tchauzinho, um abraço, até mais. Tchau, professor. Obrigada. Tchauzinho.